ela, Argemira Expósito. Ei, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada, Sheila. Muito obrigada. Então, né? A gente veio aqui para falar um pouquinho dessa coisa que é o pensamento. Você sabe o que é pensamento? Quem sabe quem é o pensamento? É uma coisa que a gente não consegue viver sem ele, né? Mas o que é? De onde surge isso? Por que a gente pensa tanto? Acho que 2 ou 3 pessoas falaram de pensamento, 5 milhões, 70 milhões de pensamento por dia. Por que será que surge essas coisas assim, esse pensamento que nos determina? O pensamento são todo o conteúdo que a gente, daquilo que a gente viu, ouviu, sentiu ou experienciou ao longo da vida, desde a concepção até os dias atuais. E esse conteúdo fica gravado. Nesse conteúdo é que vai gerando as crenças e os valores, através do pensamento, porque você é exatamente aquilo que você pensa que é. Porque o nosso pensamento, ele está ligado diretamente com o ambiente, com aquilo que nós vivemos no dia a dia. Quando a gente pensa esses milhões e milhões de pensamentos por dia, só que eles criam crenças e os valores, mas você só tem acesso 5%. Os 95% desse pensamento, ele fica na inconsciência. E a gente não tem controle. Nós não conseguimos perceber esses pensamentos que vai aí moldando a nossa vida, vai fazendo da nossa vida aquilo que os nossos antepassados foram. Aí você, mas não, eu sou eu vivo a minha vida, eu tenho a minha liberdade. Será mesmo? Será que você não está repetindo algo? Será que não é as crenças que vieram formando lá dos seus familiares é que estão comandando a sua vida? Será que você está feliz com aquilo que você faz? É isso mesmo? Você está super feliz? Na rua você vê pessoas com a fisiologia erguida, feliz, saltitando, indo para o trabalho? Ou não é tão frequente ver essas pessoas assim? Por quê? São crenças e valores que estão ali, antigos, são conteúdos que foram programados na sua mente, desde a sua gestação até os dias atuais, é que estão comandando. Por ele estar no inconsciente, é impossível você perceber. E aí você comporta, você manifesta, você tem atitudes. Já aconteceu com vocês de ter uma atitude e de repente falam, poxa, eu não devia ter estourado com pessoa, não, eu não deveria ter falado, para que eu fui falar isso? Acabei com a minha carreira, acabei com o meu relacionamento. Porque sai. Dentro de você, pode ser que esteja com pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos não deixam você evoluir, não deixam você fazer aquilo que você mais deseja. Você pensa e faz o contrário, porque o que está mandando em você é as crenças negativas, não são as crenças, não o seu direito de exercer a sua vida. Como que as crenças manifestam? É aquilo que eu já falei, né? Você comporta, você age e reage. Não por aquilo que você pensa em fazer, mas pelo conteúdo que já está gravado lá. Muitas pessoas ignoram o poder das crenças. Só que, para as crenças não faz diferença se você ignora ou se você dá um olhar para ela. O que vai fazer diferença é quando você olha para ela e você, opa, peraí, não. Você está comandando a minha vida, então eu posso ressignificar. Eu posso mudar, eu não preciso agir assim. Esse comportamento é de meu pai, esse comportamento é da minha mãe.
Não, eu não sou essa pessoa, eu sou outra pessoa. Isso você está fazendo, você está dando um outro significado para esse comportamento e sair desse lugar. Porque este lugar não é seu, este lugar é do outro. Porque senão vai ser aquele padrões repetitivo e você não vai conseguir evoluir. Você não vai conquistar o que você deseja. Você vai conquistar aquilo que seus pais, seus familiares conquistaram. Mas aquilo que você deseja, não. Imagine, o pensamento positivo faz você atrair as coisas positivas. O pensamento negativo faz atrair coisas negativas. Aquilo que você fala assim, ai meu Deus do céu, não quero encontrar fulano nessa festa não. Quem que você vê primeiro na hora que você chega? Exatamente aquela pessoa que você não queria ver, né? Quando o seu corpo dá aquele arrepio e fala, ai, perdi todo o ânimo de ir nessa festa. Quando você chega lá, poxa, eu não queria, hoje não era dia de eu encontrar com o fulano, porque eu tive um mal-estar com ele e arruinou a minha vida. Não é assim? Então, você imagina poder ter controle do seu pensamento? Construir pensamentos positivos que lhe permite fazer essa transformação de dentro para fora e construir um modelo mental do jeito que você deseja? Você já imaginou ter o controle total daquilo que você pensa? Ou melhor, cancelar aqueles pensamentos indesejáveis? Você já pensou nisso? É possível. Você pode sim, com o poder do pensamento. Dentro desse sofrimento todo, né, que a gente vive as nossas verdades. Defende coisas que não são nossas. Nós defendemos crenças que não têm valores para nós, mesmo que ela arruine as nossas vidas. É louco a gente pensar que parte do interno está trabalhando contra mim. Mas não precisa ser assim. Você pode mudar esses comportamentos, essas atitudes, esses sentimentos. Porque foram construídos assim. Mas a PNL te dá o poder de ressignificar. A hipnose nos leva a tirar esse conteúdo que está lá na inconsciência, trazer para a consciência, para que possa ser reprogramado. A psicologia, ela nos dá essa ampla visão do que fazer, para que possa fazer aquilo que eu desejo alcançar, e não aquilo que eu penso em alcançar. Porque você é o que você pensa, mas você precisa ter essa consciência. Você precisa modificar. É uma luta constante das nossas verdades, porque senão eu defendo o conteúdo que está impedindo de eu sair desse lugar que eu estou, para ir aonde eu desejo, e eu fico travado ali, eu fico empacado a minha vida. Aí a gente precisa mudar, né? Então eu vou contar uma história, se vocês me permitem. Olha, há muitos anos atrás, em 1961, nasceu um garoto lindo, 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 lindo bebê, lindo bebê. Só que ele teve a vida negada na concepção. Mas ao mesmo tempo que ele teve a vida negada na concepção, ele teve as bênçãos. E ele sofreu muito. Essa era uma garota, né? Então, aos 7 anos de idade, ela já tinha suas tarefas pesadas para cumprir. Tinha que cumprir. Tinha que cumprir por quê? A família era numerosa. Era no número mais ou menos de uns 15, 17 irmãos. Então aí você já viu que era um batalhão de pessoas. Era a que mais apanhava. Apanhava do pai, apanhava da mãe. Só que ela era muito abençoada. Ela nunca deu um sentido dessas surras, desses castigos, de ter que cumprir essa tarefa ruim. Não. Até porque o apelido dela era teimosa. Você é teimosa demais. Ok? E nessa teimosia, se é que eu sou teimosa, então, por que eu vou ligar com o que o outro diz?
Não tem sentido. Se a pessoa já é rotulada como teimosa, vamos dar asa a essa teimosia. E assim, né? Buscava o conhecimento de unhas e dentes. Não tinha nada para aprender a ler e nem escrever. Essa garota aprendeu a ler e escrever na folha de banana. Ela escrevia na folha de banana assim, com um palito de bambu. Era assim que ela aprendeu a ler e escrever. Mas ela sobressaía na frente de todos. Quando ela foi para a escola, com 7 anos, tinha que fazer todas as tarefas pesadas antes de ir. Ia de chinelinho de dedo, dia que não ia descalço para a aula. Mas ela não importava, ela tinha todo o desejo de escrever bilhetes para a professora, agradecer os pais, agradecer a família. Ela nunca importou das surras que ela levava, dos castigos que era imposto. O que mais doía era a condição que a mãe colocava. Que quando ela queria ir em algum lugar, a mãe dizia: se a filha mais velha não quiser, você pode ir. Isso realmente incomodava, mas foi a alavanca que fez com que essa garota se destacou. Porque se o lugar dessa garota não estava determinado, ela tinha que determinar. Foi buscado com muita garra. E sabe, ela quando adulta, ela conseguiu empregos excelentes. Ela trabalhava nas melhores empresas. Conquistava quase tudo o que queria. Era engraçado, conquistava o namorado que queria, que é uma coisa raridade hoje, né? Só que não conseguia conquistar a felicidade, porque ela operava nos 3D: desamor, desvalor e desamparo. Ela não tinha base, ela não tinha suporte. Por quê? Se a vida era negada, era muito difícil. Como que você consegue? Você não tinha um lugar estabilizado na família, você não tinha um lugar para você não existia. Mas isso foi muito bom. E beleza, né? A pessoa sobressaiu na síndrome de boazinha. Nesse desvalor, desamor e desamparo. A síndrome de boazinha. E até que um dia ela estava numa multinacional e resolveu ceder o seu emprego para facilitar a vida de uma outra pessoa. Eita, ela não conseguia emprego mais. Quando ela conseguiu o emprego, foi um emprego tão competitivo. Você imagina uma pessoa com síndrome de boazinha enfrentar um emprego de pessoas que competem aquele cargo, todos queriam aquele cargo. Aí a pessoa teve que se desdobrar, mas nunca ficou parado. A sede do conhecimento, porque toda a vida, ela tem até uma frase, né, que o conhecimento abre caminho, mas o autoconhecimento permite andar passos mais fortes. Então, ela buscava constantemente, mesmo nessa loucura, né? Casou, teve filhos, teve problemas no casamento, teve problemas de empresa, mas também para ela não fazia muita importância, porque ela não conseguia felicidade. Mas até que um dia, fazendo Retcohen aqui no Instituto Lilman, eu pude ressignificar tudo isso, descobrir todas essas mazelas da minha vida, dar um outro significado de tudo isto. E hoje estou aqui, muito feliz, passando essa história para vocês. É preciso perseverar, porque a vitória só vem para aquele que tem coragem de cair, levantar, acertar, errar, não ter medo, porque o medo, ele é muito bom para preservar a nossa vida, mas ele não pode ser um medo paralisante. E é o que o treinador faz, é isso, né, gente? Os treinadores, eles capacitam pessoas para superar obstáculos e construir uma vida extraordinária. E eu agradeço muito ter essa oportunidade de ter conhecido o Instituto Lilman, porque me deu essa oportunidade de ressignificar minha vida, e hoje eu sou completamente feliz. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Deus abençoe cada um. Parabéns!